Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com as nossas videoaulas, tá? Já no início peço mais uma vez desculpas a vocês pelo formato que as aulas estão sendo ministradas. Acredito que não esteja sendo do jeito que vocês esperavam, mas infelizmente estamos enfrentando alguns problemas sérios, técnicos, vamos dizer assim, mas temos que superar essa dificuldade e vamos tentar fazer da melhor forma possível, ok? Hoje vamos ver a parte de dinâmica impulsiva, está presente no módulo 8 do livro de vocês, página 223, tá? E o primeiro conceito que nós iremos ver é a parte de impulso de uma força constante, tá? Então, o impulso ele vai ser o produto entre a força atuante em um determinado corpo e o tempo de atuação dessa força, tá? Imagine uma criança, né, sendo empurrada em um balanço, tá? Então, se nós aplicarmos uma força para essa criança se divertir, né, se movimentar no balanço, se essa força for aplicada durante um curto espaço de tempo, será ela receberá um impulso equivalente àquela força durante aquele determinado tempo. Se nós aumentarmos a força ou aumentarmos o tempo de aplicação da força, esse impulso que a criança recebe será maior, ou seja, ela irá alcançar uma altura maior com o balanço, tá? Irá se deslocar de uma forma mais prolongada, ok? Então, quanto maior o tempo de atuação da força, maior o impulso aplicado a um determinado corpo, tá? Então, o impulso, assim como a força, é uma grandeza vetorial. Por isso que nós temos essas duas setinhas aqui, ó, em cima do impulso e em cima da força, tá? Então, como é uma grandeza vetorial, a força e o impulso elas serão observadas devido à sua direção e sentido, tá? Teremos que levar em consideração direção e sentido da força e, consequentemente, direção e sentido do impulso, tá? A unidade de impulso é o Newton vezes segundos, tá? Newton vezes segundos, tá? E a próxima grandeza que nós iremos ver na parte de dinâmica impulsiva é a quantidade de movimento ou o momento linear, tá? Quantidade de movimento é o agrupamento dos conceitos de massa e velocidade vetorial. Ou seja, quanto maior a quantidade de movimento de um corpo, maior será seu poder de impacto em uma possível colisão, tá? Aí nós temos como exemplo assim, ó, é uma colisão entre um caminhão e uma moto que estejam com a mesma velocidade, a moto sofrerá maior dano pelo impacto, pois possui menor massa, né? Isso é uma situação bem lógica, né? Se uma moto bater num caminhão e os dois estiverem apresentando a mesma velocidade no momento do impacto, quem vai sair mais prejudicado com certeza vai ser a moto, tá? Pois possui menor massa e, no caso, apresentava a mesma velocidade, ok? Então, como que a gente vai medir a quantidade de movimento ou momento linear? Vai ser o produto entre a massa e a velocidade do corpo, tá? Quantidade de movimento e a velocidade, né, são as nossas grandezas vetoriais nesse caso. Então, teremos que levar em consideração direção e sentido dessas duas grandezas, tá? Unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metros por segundo, tá?
quilograma de massa, metros por segundo de velocidade. E agora nós iremos relacionar essas duas grandezas, impulso e quantidade de movimento, tá? Através do teorema do impulso. Então, a força que produz um impulso correspondente à variação da quantidade de movimento, ela será chamada de força resultante. E essa força resultante, através da segunda lei de Newton, que nós já vimos, né, irá associar essas duas grandezas, o impulso e quantidade de movimento. Então, como eu tenho uma mesma massa e esteja recebendo uma determinada aplicação de uma força, essa força irá fazer com que a velocidade varie, ou seja, se eu tiver uma determinada velocidade inicial, que vai me fornecer uma quantidade de movimento inicial, ao aplicar a força, ela irá ser modificada para uma quantidade de movimento final, ou seja, a quantidade de movimento inicial passará a ser a quantidade de movimento final, dependendo da direção e sentido de aplicação da força que está gerando um impulso, tá? Se a força for aplicada na mesma direção e mesmo sentido da quantidade de movimento inicial, essa quantidade de movimento final ela será maior do que a inicial. Se a força for aplicada no corpo numa direção e sentido oposto à quantidade de movimento inicial, essa quantidade de movimento final será menor do que a inicial, ou seja, irá reduzir a velocidade no final do movimento, tá? Então temos aí o conceito de teorema de impulso, que vai ser a associação entre o impulso propriamente dito igual à variação da quantidade de movimento. Então, pessoal, vamos continuar a aula vendo uns exemplos sobre impulso e quantidade de movimento. Peço a vocês que acompanhem o enunciado nos livros, tá? No livro da página 227, exercício 1, que, como já visto anteriormente, só vamos comentar as respostas, tá? Vou comentar agora sobre o enunciado, mas não poderei postar o enunciado aqui, ok? Então vou dar uma lida no enunciado agora. Então, o exercício 1 da página 227 diz o seguinte: beisebol é um esporte que envolve o arremesso de uma bola de 140 gramas na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que no arremesso a velocidade da bola chegou a 162 km por hora, após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 segundos, o módulo da força aplicada na bola foi de... Então, temos os seguintes dados aí fornecidos pelo enunciado, tá? A massa, 140 gramas, que iremos converter para quilograma, iremos achar um valor de 0,14 quilogramas. Ele informou que a velocidade inicial da bola é igual a zero, tá? Ou seja, está partindo do repouso. Temos uma velocidade final de 162 km por hora, que nós iremos converter para metros por segundo, iremos achar 45 metros por segundo. Tá? Como nós sabemos pelo teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, assim nós iremos conseguir calcular o valor da força aplicada nesse instante. Tá? Então temos aqui, ó, força vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá? Visto que a força vezes a variação do tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade, substituindo os valores no teorema do impulso. Então, repetindo, a força vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá? Substituindo os valores, teremos que
força vai ser igual a 0,14, que é o valor da massa, vezes 45 metros por segundo, que é o valor da variação da velocidade, velocidade final de 45, menos 0, que é a velocidade inicial. Tudo isso dividido por 0,07 segundos. Tá? Efetuando esses valores aí, ó, essas contas, chegaremos ao valor de uma força igual a 90 newtons. Ok? Então vamos ver mais um exemplo, agora no exercício 6 da página 228. Tá? O exercício diz o seguinte: uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar que se choca verticalmente com o chão e para. A bolinha tem massa de 10 gramas e atinge o chão com velocidade de 3 metros por segundo. Pode-se afirmar que o impulso exercido pelo chão sobre esta bolinha é. Então, mediante o enunciado, temos alguns valores que vamos mencionar aqui. Ó. A massa, que vale 10 gramas, massa da bolinha, convertendo para quilograma, acharemos 0,01 kg. Velocidade inicial, pois foi abandonado, essa velocidade vai ser igual a 0. Já a velocidade final, que é a velocidade que a bolinha toca ao solo, vai ser igual a 3 metros por segundo. Da mesma forma que nós tínhamos visto anteriormente, só que agora utilizando um formato parecido, né? Vai ser impulso igual a variação da quantidade de movimento, que eu posso escrever da seguinte forma: massa, que é a constante, né? Vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então, ó, impulso igual a massa, que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial. O impulso vai ser igual a 0,01, que é a massa, vezes 3 menos 0. 3, que é a velocidade final, 0, que é a velocidade inicial. Então, diminuindo 3 de 0, né? Teremos um impulso igual a 0,01 vezes 3. Acharemos um impulso igual a 0,03 Newton por segundo. Opa. Tentar... Embaçou. Bom, pessoal, acredito que a imagem esteja um pouco complicada para vocês perceberem, né? Mas acho que dá para... Deixa eu ver aqui só um minuto. Acho que agora voltou. Então, continuando aí, galera. Vou repetir o passo a passo aqui, tá? Então, o teorema do impulso diz o seguinte, que o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, o impulso vai ser igual a massa, que é um valor constante, né? Entre as variações da quantidade de movimento, tá? E o que vai modificar vai ser o que? A velocidade. Velocidade final e a velocidade inicial, tá? Então, a variação da quantidade de movimento é essa expressãozinha aqui, ó. M, que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial. Tá? Como a gente quer saber o valor do impulso, tá? A gente vai substituir os valores de massa, velocidade final e velocidade inicial. Correto? Então, ó, massa igual a 0,01 kg, que multiplica 3 metros por segundo, que é a velocidade final, menos 0, que é a velocidade inicial, pois a massa foi abandonada. Então, calculando aí o impulso, vai ser 0,01 vezes 3, que é 3 menos 0, vai dar 3, certo? Multiplicando 0,01 por 3, acharemos 0,03 newtons vezes segundos, encontrando um valor de impulso igual a 3 vezes 10 a menos 2 newtons vezes segundos. Ok? Então, galera, a gente encerra por aqui
nossa aula, tá? Peço mais uma vez compreensão pelas condições que as aulas estão sendo ministradas. Acredito que em breve nós já estaremos retornando às nossas atividades próximas da normalidade, tá? E na próxima aula já irei introduzir a parte de revisão, tá? Para o nosso teste bimestral, ok? Vou fazer uma sequência de exercícios após ter revisto todos os tópicos que nós vimos agora no segundo bimestre, tá? E baseado nisso, vocês podem ir estudando para o teste que já deve se iniciar na segunda semana de julho, ok? Mais uma vez, peço que, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Não desanimem, não deixem de estudar, ok? E até a próxima aula. Abraços a todos, até breve, tchau.